Nós estamos acompanhando essa história desde o comecinho. É o caso do Jailson e da Tassiele. Os dois se apaixonaram, se envolveram. A Tassiele já tinha um filho de 4 anos de idade de um outro relacionamento. O Jailson tinha 5 filhos de outros relacionamentos também. Tudo isso aconteceu numa pequena cidade da nossa região metropolitana, Tunas do Paraná, 6.000 habitantes. Mas esse caso chocou todo o estado, porque ele foi de extrema violência. O Jailson chega numa casa, atira contra 3 pessoas e mata a Tassiele. Mas para a família, ele tinha um outro objetivo: fazer a Tassiele sofrer. Mas não era para matá-la. O objetivo dele era matar uma outra pessoa naquele dia, segundo as testemunhas. É exclusivo. É o Balanço Geral conversando com as pessoas que sobreviveram à tragédia. É a partir de agora. Põe no ar. No corpo, as feridas de uma noite que jamais será esquecida. A sensação de que a morte era quase certa. Mas para contar essa história, é preciso falar do que aconteceu antes e mudou a rotina de uma cidade. Tunas do Paraná é uma cidade pacata da região metropolitana de Curitiba e tem pouco mais de 6.000 habitantes. Só que nos últimos dias, um crime chocou os moradores. No dia 29 de julho, Jailson Macedo, que não aceitava o fim de um relacionamento e não queria sair de uma casa que não era dele, resolveu se vingar da mulher com quem era casado há 3 anos. O pedreiro tinha uma pequena empresa de construção e reformas na cidade. Pai de 5 filhos, conheceu Tassiele, com quem logo se relacionou. Tassiele também tinha um filho de outro relacionamento. Ela foi morar com Jailson na casa dele, mas não demorou muito e ela voltou para casa. Nessa casa azul, ela ficava com o filho, mas Jailson insistiu e os dois voltaram a ficar juntos. As brigas aumentaram, mas Tassiele tinha medo. A família da Tassiele não imaginava o que ela passava dentro de casa, até porque ela não revelava muito. Ela só dizia que era um bom marido, que Jailson era um bom marido e que estava tudo bem. Mas, na verdade, ela sofria pressões psicológicas, sofria ameaças do próprio marido. A Tassiane, que é a irmã da Tassiele, só ficou sabendo disso dias antes do crime acontecer, quando a Tassiele foi ameaçada com uma faca no pescoço. Na última ligação que Jailson fez, pediu um encontro com a cunhada, sem a presença da esposa. Ele dizia que respeitava a irmã de Tassiele e, por isso, queria conversar. Suba aqui do lado da pai, eu já encosto ali. Ah, tá, beleza. Me espera ali, mas ó, por favor, tá sendo bem sozinho, não traz ali perto, eu não quero nem ver. Não, tranquilo. Ou você quer descer lá em casa, lá, pra gente conversar também, tanto faz. Não, pode vir ali, tá certo? Pode vir despreocupado, pegado, tudo de boa, sabe? Não quero nenhum tipo de causa, sabe? Quer contar assim, sabe, de boa mesmo, tá bom? Não, por isso que eu vim aqui pra falar com você. Eu não quero cortar o pé da Tassiele, não quero... Mas ela não tá aqui, eu tô aqui na casa dela, aqui esperando, não tem ninguém aqui. Bom, mas suba aqui também, por favor. Tá bom, tá, beleza, tchau. Depois do encontro, a irmã de Tassiele foi para a casa da mãe, sem imaginar o que estava para acontecer. E tudo aconteceu nessa rua. O carro que você vê na imagem foi incendiado por vizinhos, depois que Jailson Macedo matou a própria esposa dentro daquela casa. Tassiane Karine Santos tinha 30 anos e não aguentava mais as ameaças do marido, mas a tragédia poderia ter sido ainda maior. A irmã de Tassiane e a mãe, Dona Altair, também foram vítimas. Elas levaram tiros, foram encaminhadas ao hospital e se recuperam em casa. Hoje nós voltamos e vamos contar essa história do jeito certo. Conversamos com uma das vítimas que sobreviveu e o que ela relata pra gente é que a Tassiele não era o alvo. O alvo era o filho dela, de 4 anos. Eu não tenho dúvidas que ele queria matar o meu sobrinho para fazê-la sofrer. Ele foi lá para isso, sabe? Por ele não estar com o filho, ele achava que o melhor jeito de punir ela, de fazer ela sofrer, seria tirar o filho dela. E a gente não tem dúvidas, assim, sabe? Tassiane lembra com exatidão o que aconteceu. Ele subiu a rua patinando, minha mãe viu que era ele, e em fração de segundos, assim, ele entrou para dentro da casa, encostou na porta pra gente não sair. Minha mãe imediatamente já foi indo em cima dele, falando para ele:
Ô, cara, aqui em casa não, na minha casa não. Nisso minha mãe tentou puxar a porta. Ele já sacou, ele já tava... Minha mãe disse que ele já tava com a arma em punho, eu nem vi, porque eu tava prestando atenção nele. Ele atirou nela, na minha mãe. Atirou na minha mãe. Ele atirou na minha mãe, minha irmã veio correndo com os braços abertos, assim, falando pra ele: para com isso, nego, pelo amor de Deus, para com isso, vai embora, chega, para. Ele atirou nela. Atirou nela. Do jeito que ele atirou nela, ela só deu 2 passos para trás e caiu. Caiu. Ali começou uma gritaria, um banzé. Eu fui em cima dele. Só que meu sobrinho caiu em cima da minha irmã e começou a chorar. E falar que o tio tinha matado a mãe e que a mãe não ia acordar mais, que ele não ia ter mais mãe. E eu fiquei olhando aquela cena ali e distraí dele. Quando eu olhei para ele de volta, ele estava com a arma mirada na cabeça do meu sobrinho. Mesmo ferida, conseguiu lutar contra Jailson e evitar que algo ainda pior acontecesse. Eu empurrei ele com o braço, segurei com o cotovelo no pescoço dele. Ele atirou, só que o tiro passou raspando por cima do meu braço e deu no vidro. Minha mãe tem uma porta de vidro grande assim, que divide a sala da cozinha. Estourou o vidro. Minha avó veio correndo. Pegou meu sobrinho e sumiu com ele dali. Nesse momento, ele saiu de perto da porta. Atirou em mim, saiu de perto da porta e foi procurar meu sobrinho. Ele chegou a entrar no corredorzinho, assim, olhando para os lados para achar o meu sobrinho. Como ele não achou, ele atirou mais uma vez na minha mãe, que pegou, raspando o rosto dela, assim, a lateral do rosto. E foi saindo. Quando ele foi saindo, eu estava na porta. Aí nós entramos em luta corporal, porque ele estava ali, de qualquer jeito, querendo achar meu sobrinho, onde que tinham tirado ele. A gente começou a empurrar ele ali, minha mãe veio, levantou, mesmo ferida, nós duas fomos empurrando ele, até chegar mais ou menos na altura do portão, assim. Quando a gente chegou na altura do portão, eu tropecei, porque tem um degrauzinho, e empurrando ele eu tropecei, eu caí de joelho. Quando eu caí de joelho, eu derrubei ele. Ele caiu de costa naquela rampa ali. Só que ele derrubou minha mãe junto com ele. E minha mãe segurando ele forte para ele não atirar de novo em mim. E minha mãe gritava para ele: vai embora daqui, você já matou a Tassiele, pelo amor de Deus, vai embora daqui. E eu lembro que eu gritava muito assim para os vizinhos virem ajudar. Tassiele morreu na hora. Já Tassiane levou um tiro que atingiu uma parte do pulmão e outro que acertou a orelha quando já estava caída do lado de fora da casa. A dona Altair também levou 2 tiros. Ela não conversou com a nossa equipe, pois ainda se recupera dos ferimentos e segue abalada com o que aconteceu dentro da casa dela. O filho de Tassiele hoje está com o pai. Mesmo com apenas 4 anos, sabe que a mãe foi assassinada e frequenta um psicólogo para tratar o trauma. Jailson foi preso 2 dias depois dos crimes, ao se apresentar com um advogado na delegacia de Bocaiúva do Sul. Ele deve ser indiciado por feminicídio e dupla tentativa de feminicídio. Ele foi transferido para a Casa de Custódia de Piraquara. Emanuel, vamos bater um papo aqui, porque um relacionamento doente, ele dá sinais de que vai terminar muito mal. E esse era um caso típico disso. Isso. Os sinais, eles primeiramente começaram com a Tassiele, né? O Jailson, o neguinho, ele acabou para ela todo o tempo, né? Com ódio, com aquela coisa toda, palavras ali autoritárias, disso começou a agressões. Só que a família não estava sabendo até então. Era algo do casal. Essa irmã, que fala com exclusividade a RIC TV, ela fala quando que o pessoal da família começou a descobrir que tinha alguma coisa errada, que esse relacionamento estava desgastado, estava ruim e estava caminhando para algo violento. Vamos escutar. A gente percebeu quando ela saiu da casa dele, porque a princípio ele começou morando na casa dela, aí ele convenceu ela a mudar para uma casa que ele tem, onde o pátio é maior, teria maior área de lazer para as crianças brincar. Ela mudou para lá. Quando ela resolveu sair dessa casa e voltar para a casa dela, a gente viu que
alguma coisa estava diferente. Porque até então era só flores, era só felicidade. Depois disso a gente viu que alguma coisa não estava legal. Ela chegou a falar que não iria voltar com ele e tal, mas ele acabou entregando o filho de volta para a mãe e indo atrás dela de novo. E não sei qual foi o teor da conversa dos dois, que ela aceitou ele de volta na casa dela. Depois disso, assim, ela não contava nada, porque você perguntava, ela não contava, ela dizia que estava tudo bem, que não estava acontecendo nada. E como eu falei para você, ela sempre foi muito branquinha, então, assim, qualquer marca a gente iria perceber, e ela nunca teve marca. Ela nunca teve marca de nada, assim. Então, a gente nunca imaginou que ele fosse, por mais que a gente ouvisse histórias na rua que ele era uma pessoa agressiva, que isso, que aquilo, como a gente nunca presenciou e ela nunca relatou nada disso, nunca isso passou pela cabeça da gente que pudesse acontecer alguma coisa mais grave. Queria terminar esse relacionamento há algum tempo. O Neguinho não queria. Não é a primeira vez que ela mandou ele embora de casa, ele sempre voltava. Por que ela voltava? Se ela não queria mais, por que ela aceitava ele em casa de novo? Provavelmente porque já sofria ameaça, mas não falava pra ninguém. Aí, 2 dias antes do crime, ela apareceu com uma outra marca no pescoço. Ela não falou pra ninguém, ela não falou pra irmã, ela foi falar pra mãe dela o que tinha acontecido, depois da mãe perguntar: Tassiele, o que é isso que você tem no teu pescoço? Era uma marca de faca. O Jailson passou uma faca no pescoço dela 2 dias antes de matá-la. Vamos ouvir a irmã falando sobre isso. Eu perguntei, eu insisti se ela tinha sido agredida. Ela falou que não, que se ela tivesse sido agredida fisicamente, seria mais fácil, porque ela teria como provar o que ele fez. E o que ele fez com ela foi tortura psicológica, que ele falou coisas horríveis e que ele falou que ela queria ver ela sofrendo, que ele queria que o filho dela sofresse e que ela sofresse, que ela sentisse a dor que ele sentia de estar longe do filho. E isso ele deixou muito claro, assim, que ele queria que ela sofresse sem o filho. Só que em momento algum ela contou que ela foi agredida. Eu descobri que foi uma faca que ele passou no rosto dela na segunda-feira, porque ela contou para minha mãe. E aí, como fazer? Como ela podia pedir socorro, a família inteira sabendo que tinha alguma coisa errada e ela temerosa, ela não queria falar para todo mundo o que estava acontecendo. Mas aí o Neguinho, quando teve a notícia que a Tassiele não queria mais nada com ele, ficou desesperado. E aí começou a procurar a família. Procurou inclusive essa irmã que está falando com a gente hoje, pedindo para ela ajuda. Tassiele não me quer mais, me ajude com isso. E foi nesse momento que ele manda então uma mensagem para o celular e conversa com essa irmã, com a cunhada dele, falando: vamos se encontrar. Inclusive, essa irmã, ela ficou muito chateada com algumas redes aí, com alguns veículos de comunicação, que perguntaram: mas ela se encontrou com o assassino da irmã? Ela disse que não sabia o que ia acontecer. Ela foi para tentar ajudar na relação dos dois. Ele disse que queria ajuda e ela foi conversar. Vamos ouvir ela sobre isso. Eu fui lá, a gente sentou no meio-fio lá da rua, conversando. A conversa começou pacificamente. Ele falou: olha, a amizade continua a mesma, não deu certo, mas você pode contar comigo e tal. Mas eu só acho feio o que a tua irmã tá fazendo, mandando você vir resolver as coisas dela. Eu falei: não, ela não mandou eu vir aqui. Eu estou vindo porque eu quis vir. Falei: você não disse que me respeita, que você tem um respeito enorme, uma consideração enorme? Então eu quero saber de você. Por que você não saiu de lá ainda? Porque separou, cada um para o seu lado. Cada um para o seu canto. E ele começou a falar outras coisas, falar que a gente defendia o ex-marido dela, e começou a tirar o foco da conversa, sabe? Daí eu falei pra ele que o foco não era esse, que eu tinha ido ali pra falar sobre eles, não sobre outras coisas. Dele: porque quando a gente foi ficar junto, a gente não teve que pedir autorização pra ninguém, por que agora eu tenho que ir falar com você? Eu falei: olha, cara, eu tô falando com você porque você falou que era meu amigo, que a gente podia conversar. Então eu vim conversar com você numa boa. Eu vi que ele se alterou, que ele começou a ficar alterado. E ele começou a falar mais alto.
Aí, em algum momento, ele disse, porque eu te respeitava. Eu falei, você me respeitava, então você não me respeita mais. Não respeito mais. Eu falei, então você não respeita mais, então tchau. Tô indo embora, só quero saber uma coisa, quando você vai sair da casa? Eu não vou sair, eu saio a hora que eu quiser, eu não vou sair. Eu falei, então tá bom, não vai sair? Tudo bem, amanhã nós vamos da delegacia, nós conversamos lá. Eu falei pra ele. E fui embora, e ele também foi embora. Foi onde que eu fui na casa da minha mãe de volta, porque ela já estava me ligando desesperada. Aí eu voltei na casa da minha mãe, minha irmã chegou. Minha irmã chegou do Maitai com meu sobrinho. E eu falei, gente, não deu certo, porque eu falei com ele e ele não quer sair, ele ficou alterado e não sei, não vai funcionar. Daí minha irmã falou assim, infelizmente eu vou ter que ir na polícia. Não vai ter outro jeito. Enquanto a gente estava conversando disso, ele chegou. E quando ele chega descontrolado, o Jailson, e faz tudo o que fez. Procurando a criança de 4 anos, atirando contra a Tassiele, atirando contra todo mundo. Nessa conversa com a irmã, veja como é importante a gente ouvir ela contando isso, porque foi o primeiro momento que ele se manifestou já com desequilíbrio. Não vou sair da casa. E começou a ficar nervoso. Aí a irmã falou, não, pera lá, se você não vai sair da casa, a gente vai resolver na delegacia. E é o que a Tassiele falou também. E aí, pouquíssimo tempo depois, essa irmã vai para a casa da mãe, onde está a Tassiele, vai lá o Jailson Neguinho e acaba fazendo o que fez em Varoli. É um caso que ainda vai ter muitos desdobramentos, até por isso que foi trazido para você com exclusividade aqui na tela da RIC TV Record.